Um homem parado diante de uma tenda. No deserto, vestido de forma que ninguém mais na história se vestiria. Ouro puro tecido em linho, pedras preciosas brilhando no peito, sinos tilintando a cada movimento, uma placa de ouro na testa. E algo pesado. Não o peso do tecido. O tecido era leve. O peso era de outro tipo, invisível, mas real. 12 nomes, 12 tribos, centenas de milhares de pessoas, todas dependendo dele. Ele vai entrar, onde ninguém pode entrar, no lugar onde Deus habita, no Santo dos Santos. E se algo der errado, se houver um pecado não confessado, se a oferenda não for aceita, ele não sai vivo. Mas aqui está o que poucos percebem. Esse homem não está apenas cumprindo um ritual. Ele está encenando algo, protagonizando uma história que ele mesmo não entende completamente. Cada fio daquela roupa tem significado. Cada cor conta uma história. Cada pedra carrega uma revelação. E tudo isso aponta para alguém. Alguém que ainda não havia nascido, mas que estava planejado desde antes da fundação do mundo. Hoje você vai descobrir que as vestes do sumo sacerdote não eram apenas um uniforme religioso. Eram uma profecia costurada. Um retrato do mediador que estava por vir. E quando você enxergar isso, você nunca mais vai ler o Antigo Testamento da mesma forma. Porque o que Deus ordenou a Moisés no Sinai não foi arbitrário. Foi intencional. Foi profético. Foi Cristo sendo revelado séculos antes de Belém. Êxodo 28. Deus descendo no Sinai. Trovões, fogo, glória. E no meio de todas as instruções sobre o tabernáculo, Deus para e diz algo específico sobre roupa. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e para ornamento. Pare. Glória e ornamento. Não funcionalidade, não praticidade. Glória. Como se a roupa do sacerdote precisasse comunicar algo sobre Deus antes mesmo do sacerdote abrir a boca. E então vêm os materiais: ouro, azul, púrpura, escarlate, linho fino. Cada um escolhido por Deus, com precisão que desafia a casualidade. Nada aqui é decorativo por acidente. Nada aqui é apenas bonito. Cada fio é teológico. O azul, a cor do céu, o domínio de Deus. Quando Israel olhava para o azul nas vestes, estava vendo algo. Esse homem pertence aos céus. Ele não é apenas mais um humano fazendo um trabalho religioso. Ele está conectado com o que está acima. Ele é ponte entre dois mundos. Um pé no pó da terra, outro apontando para o trono eterno. A púrpura, a cor dos reis, extraída de um molusco raro, tão cara que só realeza podia usar. Era a cor do poder, da autoridade, do governo. E estava nas vestes do sacerdote porque o mediador entre Deus e homem precisava exercer a autoridade que não era apenas religiosa, era real, era soberana, era investida pelo próprio Deus. O escarlate, vermelho intenso, a cor do sangue, do sacrifício, da vida derramada. O sacerdote entrava no Santo dos Santos carregando sangue. Sangue de animais que nunca podia realmente remover pecados. Mas o escarlate estava ali como prenúncio. A entrada diante de Deus sempre exigiria sangue, sempre exigiria vida. A questão era: de quem? E por baixo de tudo, o linho fino, branco, brilhante, puro. No simbolismo bíblico, linho é justiça. Apocalipse 19:8 diz: o linho fino são os atos justos dos santos. Mas o linho do sacerdote não representava a justiça do povo. O povo era pecador. O linho representava a justiça necessária para se aproximar de Deus. Aquela que o sacerdote precisava ter, pelo menos ritualmente, para entrar em nome do povo. Agora, junte tudo.
azul, púrpura, escarlate e linho. Você tem alguém que pertence ao céu e à terra, que tem autoridade real sobre ambos os domínios, que vem ao custo de sangue e que carrega a justiça que o povo não possui. E você percebe algo perturbador. Essas vestes nunca foram desenhadas para Arão, foram desenhadas para outro. Arão era apenas o modelo, o manequim de uma profecia vestível. Se você está percebendo que há camadas de significado aqui que você nunca viu, inscreva-se agora. Toda semana revelamos conexões bíblicas que vão transformar sua leitura das Escrituras. Clique em inscrever. Mas agora chegamos ao detalhe que muda tudo. O peitoral. Um quadrado de tecido, aproximadamente 20 centímetros por 20, costurado sobre o coração do sumo sacerdote, e preso nele 12 pedras preciosas diferentes, dispostas em 4 fileiras de 3. Sardônio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira e diamante. Jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Cada pedra gravada, com um nome, de uma tribo: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José e Benjamim. 12 nomes, 12 tribos, centenas de milhares de pessoas. E Êxodo 28, versículo 29, diz algo que deveria nos parar. Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, como memorial perante o Senhor continuamente. Como memorial, continuamente. O sumo sacerdote não entrava no Santo dos Santos apenas como funcionário religioso cumprindo o protocolo. Ele entrava carregando pessoas, carregando nomes, carregando histórias. Pense em Rúben, a primeira pedra. Rúben, que havia perdido a primogenitura por seu pecado. Rúben, que tentou resgatar José e fracassou. Rúben, cheio de idas e vindas morais. O nome de Rúben estava gravado numa pedra, e aquela pedra estava sobre o coração do sumo sacerdote. Pense em Simeão e Levi, cujos nomes Jacó havia amaldiçoado por causa do massacre de Siquém. Os nomes deles também estavam lá, gravados, carregados, não apagados. O peitoral era a declaração visual. O acesso de Israel a Deus não dependia da pureza de Israel, dependia de alguém que os carregava. Alguém separado deles em santidade, mas unido a eles em representação. Alguém cujo coração batia com os nomes deles. E agora a pergunta inevitável: o sumo sacerdote humano realmente carregava o peso de cada alma? Realmente conhecia cada história? Realmente tinha capacidade de interceder perfeitamente por cada um? Não. Ele era humano, com seus próprios pecados, seus limites, suas falhas. Hebreus não deixa romantismo sobre isso. Todo sumo sacerdote humano precisava primeiro oferecer sacrifício por seus próprios pecados, antes de poder oferecer pelos do povo. O sistema era real, mas imperfeito. Era sombra, não substância. A substância estava vindo. E quando veio, disse algo que nenhum sacerdote humano poderia dizer com plena verdade. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas. Não as multidões, não as tribos, as ovelhas. No plural específico, no plural pessoal. Cristo não intercede por uma massa anônima, ele intercede pelo nome. Ele conhece a história, ele conhece o peso. E diferente do sacerdote humano que precisava de pedras para lembrar, Cristo não esquece. João 17 é o peitoral de Cristo, aquela oração no jardim, na véspera da crucificação, quando ele levantou os olhos ao céu e orou não apenas pelos discípulos presentes, mas por todos os que creriam por causa da mensagem deles. Por você, se você crê hoje. É a imagem exata do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos com os nomes gravados sobre o coração. Exceto que os nomes de Cristo não estão em pedras, estão gravados nas palmas de suas mãos. Isaías 40:16. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado.
não em pedras que podem cair, nas mãos que foram perfuradas. Havia outro detalhe nas vestes, na barra do manto. Êxodo 28, versículos 33 a 35. Nas suas bordas farás romãs de azul, púrpura e escarlate, e entre elas, ao redor, sinos de ouro, um sino de ouro e uma romã. Sinos e romãs, alternados. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Para que não morra. Os sinos tinham um propósito, anunciar que o sacerdote estava vivo, porque quando ele entrava no Santo dos Santos, o povo ficava do lado de fora, esperando. Se os sinos parassem de tocar, se houvesse silêncio prolongado, era sinal de que algo havia dado errado. O sacerdote havia morrido na presença de Deus. E aqui está a imagem devastadora. O acesso a Deus era possível, mas frágil, mediado, e o mediador era mortal. Mas os sinos também tinham outro significado. Romãs, frutas cheias de sementes, símbolo de vida, de fertilidade, de fruto. Sinos e romãs, som e fruto, vida anunciada e vida manifestada. O sumo sacerdote que entrava representando o povo precisava não apenas estar vivo, precisava produzir vida, precisava trazer bênção, precisava mediar não apenas acesso, mas transformação. E Cristo, ele entrou. Hebreus 9:12. Não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E não saiu. Não porque foi retido, mas porque seu acesso era permanente. Os sinos do sacerdote humano tocavam por algumas horas, e então silenciavam, porque ele saía, porque o sistema era temporal. Mas Cristo, Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder, sempre. Os sinos nunca param, a intercessão nunca cessa, a vida nunca silencia. E havia ainda um último detalhe, na frente da mitra, o turbante que cobria a cabeça do sacerdote. Uma placa de ouro puro, 4 palavras gravadas em hebraico. Kodesh li Adonai. Santidade ao Senhor. Êxodo 20, versículos 36 a 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas sagradas. Leia isso de novo. A iniquidade das coisas sagradas. Os próprios sacrifícios tinham iniquidade. As próprias ofertas eram contaminadas. Os próprios atos de adoração do povo chegavam a Deus imperfeitos. A adoração humana, mesmo quando sincera, mesmo quando devotada, chega a Deus marcada pelo que somos. Isso deveria nos devastar. Mas o texto continua. A placa estava sobre a testa do sacerdote, para que as ofertas sejam aceitas diante do Senhor. A santidade gravada na fronte do mediador cobria a impureza da adoração do povo. A perfeição do representante tornava aceitável o que o representado não poderia oferecer sozinho. Agora pense. A placa de ouro era um lembrete externo. O sacerdote precisava dela porque sua mente não era intrinsecamente santa. Era uma declaração aspiracional, não uma realidade inerente. Todo sumo sacerdote humano que colocou aquela placa sobre sua cabeça foi, de alguma forma, um imitador, não por má intenção, por limitação ontológica. Nenhum ser humano nasce com santidade ao Senhor gravado em sua essência. Mas Cristo? Hebreus 7:26. Tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Não santo e depois pecador, não temporariamente puro, permanentemente, inerentemente, constitutivamente santo. Cristo não precisava da placa. A santidade não era um lembrete externo para ele, era o que ele era. E é exatamente isso que torna a nossa adoração aceitável hoje. Não a perfeição das nossas orações, não a profundidade dos nossos sentimentos durante um culto, não a ausência de distração quando abrimos a Bíblia. O que torna a nossa adoração aceitável é que ela passa pelo filtro de alguém cuja santidade é intrínseca.
alguém que não usa a placa de ouro da pele para dentro, mas que é da mente ao coração, do caráter à conduta, Kodesh Le-Adonai, santidade ao Senhor. Isso muda completamente como você ora. Você não precisa chegar perfeito. Você não precisa ter certeza de que sua oração foi boa o suficiente. Você não precisa de um número de palavras ou posição específica ou humor espiritual elevado. O que você precisa é de um mediador cuja santidade cubra a impureza que há em tudo que você oferece. E esse mediador existe. Ele está intercedendo agora, e a santidade sobre sua fronte é eterna. Chegamos a um momento de síntese. O sumo sacerdote do Antigo Testamento vestia essas roupas uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur. Um dia, uma vez, com sangue de animais. E saía, e no ano seguinte precisava fazer tudo de novo. E quando morria, outro tomava seu lugar. Hebreus observa isso com precisão cirúrgica. Havia muitos sacerdotes porque a morte não os deixava permanecer. O sistema era impermanente por sua natureza, temporal porque seus representantes eram mortais. Mas então, Hebreus faz uma das transições mais poderosas de toda a Escritura. Cristo, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio que não passa a outro. Ele não morre, ele não é substituído, ele não precisa repetir o sacrifício. Seu sacrifício foi Efapax, de uma vez por todas, suficiente para a eternidade. E ele não sai do Santo dos Santos. Ele está lá, agora, permanentemente. Visualize isso. Quando o sumo sacerdote humano entrava no Santo dos Santos, o povo ficava do lado de fora, esperando. Se ele demorasse demais, começavam a se perguntar se havia morrido ali dentro. A aproximação a Deus era possível, mas frágil, mediada, e o mediador era mortal. Cristo entrou e não saiu. Não porque foi retido, mas porque seu acesso era permanente, porque seu sacrifício foi aceito, porque sua santidade era sem defeito e porque sua intercessão é contínua. Cada fio das vestes do sumo sacerdote estava apontando para isso. O azul, ele pertence aos céus, mas entrou na nossa terra. A púrpura, ele exerce autoridade real sobre céu e terra. O escarlate, ele veio ao custo do seu próprio sangue. O linho, ele é a justiça que precisamos e não temos. O peitoral, ele nos carrega pelo nome sobre seu coração. Os sinos, sua vida ressoa eternamente. A placa de ouro, sua santidade torna nossa adoração aceitável. Sombras, todas elas, sombras, mas sombras precisas, detalhadas, proféticas, projetadas por uma luz que o mundo esperava sem saber que esperava. E quando a luz chegou, as sombras não desapareceram sem sentido. Foram cumpridas, foram honradas, foram transformadas em realidade. E aqui está o peso disso tudo para você. O sumo sacerdote do Antigo Testamento era uma figura distante para o israelita comum. Você não se aproximava dele facilmente. Você não tinha acesso direto ao Santo dos Santos. Havia um véu, havia distância, havia protocolos. Havia um sistema que, por sua própria estrutura, comunicava: você não está pronto para isso sozinho. Mas quando Cristo morreu na cruz, Mateus 20:51 registra: o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não de baixo para cima, como se um homem o tivesse arrancado. De cima para baixo. Deus rasgando o véu de dentro do Santo dos Santos para fora. Deus abrindo o caminho. Deus dizendo: o mediador definitivo entrou. O acesso agora é direto. O sistema de sombras cumpriu seu propósito. E agora, neste momento, enquanto você lê ou ouve essas palavras, existe alguém no céu que está na presença imediata do Pai. Não porque merece por ser humano, não porque tem limitações como as suas, mas porque pagou o preço que os sacerdotes apenas prefiguravam. Porque entrou no Santo dos Santos que todos os sumos sacerdotes apenas simbolizavam, e porque carrega seu nome. Não numa pedra no peitoral, gravado de uma forma que a eternidade não apaga. Ele sabe o que você está carregando. Ele conhece o cansaço que você não consegue explicar. Ele conhece a dúvida que você não verbaliza porque parece irreverente. Ele conhece o secado que você luta com vergonha de admitir. E ele ainda intercede. Não apesar disso,
intercedendo por isso. Hebreus 4:15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o cumprimento de tudo que as vestes simbolizavam. Não um sumo sacerdote distante, envolto em tecidos que o separavam do povo, mas alguém que desceu ao nosso nível, que sentiu nossa fadiga, que conheceu nossa tentação e que agora está de volta ao lugar mais alto com tudo isso em memória. Com seu nome gravado, com sua história conhecida, com sua oração recebida. Se este vídeo revelou que cada detalhe do Antigo Testamento aponta para Cristo, inscreva-se agora, ative o sino, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ver a profundidade da palavra de Deus e comente: Cristo é meu sumo sacerdote. Declare a realidade do seu mediador. As vestes do sumo sacerdote não eram apenas história religiosa de um povo antigo. Eram a linguagem que Deus escolheu para nos dizer séculos antes: há um mediador vindo. Haverá alguém entre você e eu. Alguém que será rei e sacerdote ao mesmo tempo. Alguém cujo sangue abrirá o que nenhuma lei pode abrir. Alguém que carregará você pelo nome sobre seu coração para sempre. Esse alguém veio, cumpriu cada fio da profecia. E agora, com uma natureza glorificada que a morte não toca mais, intercede pela sua vida com uma eficácia que o mais santo dos sacerdotes levíticos jamais poderia oferecer. Você pode orar hoje com confiança. Não arrogância, confiança. A diferença é saber que o acesso não depende de você, mas do mediador que abriu o caminho. E esse mediador está ativo, presente, vestido de glória eterna, intercedendo.